Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus. A reflexão anterior foi sobre o livro de Josué. Cada um dos livros, tanto o Pentateuco, foram feita uma visão geral de cada livro. E agora nós vamos falar da visão geral do livro de Juízes. Em Juízes 2, do versículo 8 ao 12, nós podemos ler assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ela se levantou e não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra era a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus, seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. E dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, adoraram a esses deuses, e provocaram o Senhor a ira. Nessa leitura nós vemos que até a liderança de Josué e após essa geração de Josué, a próxima geração não conheceu ao Senhor e viraram um povo idólatra e provocaram a ira do Senhor. O tema do livro de Juízes é apostasia, opressão, libertação e arrependimento. E a palavra-chave deste livro é: fez o mal, clamou, libertou, julgou, e o Espírito do Senhor. E o versículo-chave está em Juízes, que diz assim, Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Essa época ela era uma época de decadência e fraqueza dos impérios hititas, egípcios e assírios. E em Canaã, Israel era ainda minúscula. E Canaã era uma terra de grande importância, pois era habitada por uma mistura de povos e religiões. E o livro de Juízes registra a história de Israel desde a morte de Josué até a liderança de Samuel, com o início da monarquia por volta de 1050 a.C. Israel, nessa época, era como uma confederação de tribos. E o autor do livro de Juízes é desconhecido, mas a tradição do Talmud atribui a Samuel ser o autor. Talmud, amados, é um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, à ética e também à história do judaísmo. O Talmud ainda é observado até hoje por muitos rabinos judeus. E Juízes, o livro de Juízes, como já diz o nome, se trata do tempo em que juízes atuaram em Israel. Daí o nome atribuído ao livro. A data real é desconhecida, mas evidências indicam que o livro foi escrito no período inicial da monarquia, que vai seguir após a coroação do primeiro rei, que foi o rei Saul, antes da conquista de Jerusalém por Davi. E então o povo queria ter um rei com os outros povos, e o Eterno escolheu Saul, que era da tribo de Benjamim. Saul foi o primeiro rei. Então podemos dizer e ver que os Juízes traz um período em que o Senhor levanta os juízes, sendo que a maioria eram líderes militares que desenvolviam atividades religiosas e civis. Ou seja, o Espírito de Deus os habilitava para uma ação libertadora, em algum modo ou tempo temporário. Por isso o livro trata da história de juízes como a juíza Débora, trata também da história de Gideão, de Jefité, Abimeleque, que foi chamado juiz sem juízo, de Jair, Otoniel e de Eude. O livro de Juízes trata uma narrativa de pessoas que estavam à disposição de Deus para estarem liderando a nação de Israel, que tinha acabado de ser trazida
para a terra prometida por Moisés. E após Moisés, foram conduzidos sob a liderança de Josué. Juízes, então, trata de uma história muito interessante sobre a vida do povo de Israel. E lendo a história do livro de Juízes, podemos ver que houve convivência com o pecado e também houve consequências por ausência de liderança, provocando altos e baixos em um povo que foi escolhido por Deus. E com isso nós vemos que nesse tempo de Juízes, Israel se permitiu sofrer da enfermidade chamada insensibilidade. E a nota mais triste, como já li, que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E essa situação, ela atesta uma situação de anarquia que tomou conta de Israel, por não andar nos caminhos do Senhor e por não se lembrar mais das leis e dos mandamentos. Quando lemos a palavra de Deus, nós podemos entender melhor sobre os fatos e como tudo se volta para a vinda de um Salvador e o cumprimento dessas promessas no Novo Testamento que veio desde Abraão. Deus abençoe o seu dia, a sua família, que você possa estar refletindo e lendo, conhecendo as histórias que estão no livro de Juízes. Até a próxima reflexão.